Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboc. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Caso você ainda não esteja inscrito no canal, se inscreva, faça seus comentários, dá seu like e compartilhe. É impressionante a gente ver quantas pessoas, devido às lutas, às aflições, à tristeza, às decepções que elas sofrem, elas oscilam na fé. Vamos ver logo após a vinheta. A oscilação, oscilar na fé, é algo que entristece a Deus. É como se você falasse agora: Deus, eu confio na tua promessa. Daqui 5 minutos, Deus, eu não confio na tua promessa. É a mesma coisa. Vamos ao tema de hoje. Mais firmes que a rocha. O nosso texto base está em Isaías capítulo 26, verso 4, que diz assim: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Nós vamos ver que o rei Nabucodonosor, após ele conquistar Jerusalém, ele levou cativo lá para a Babilônia as pessoas mais nobres, as mais inteligentes, as mais habilidosas. Em compensação, para a terra não ficar deserta lá de Jerusalém, ele deixou os mais pobres, ele deixou aqueles mais incapazes. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque o povo de Israel, porque a tribo de Judá, eles deixaram de servir ao Senhor com o coração inteiro. Eles começaram a se prostrar diante de outros deuses. Deus advertiu e eles ignoraram a Deus. Segundo Reis 17:13, vamos ver, que diz assim: e o Senhor advertiu a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme a toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Profetas e videntes na Bíblia tinha a ver, eles tinham a mesma relação, era a mesma coisa, eram homens próximos de Deus. Eram homens que tinham suas vidas dedicados a Deus. E quando Deus ele adverte o povo não deu atenção, o povo não deu crédito, o povo continuou andando segundo o desejo do coração de cada um. E aí é lógico que o que Deus promete, ele cumpre, e aconteceu. O rei, então, Nabucodonosor, leva o povo para a Babilônia. Mas o rei, ele é muito inteligente, porque ele manda separar para servir ele algumas pessoas. Vamos ver que pessoas são essas? Daniel 1, 4 e 6. Jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus, e entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, 4 jovens que foi encontrado entre os mais nobres, que o rei, ele se agradou. Esses 4 jovens, eles tiveram seus nomes mudados. Olha que impressionante, é como se a identidade deles tivesse sido roubada, tivesse sido trocada. Daniel 1:7 fala assim, olha: e o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Belsazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abidnego. É impressionante que quando eles tinham esses nomes, Daniel, Ananias, Misael, Azarias, eram nomes que glorificavam a Deus. Mas olha para a gente ver como é interessante. Uma das coisas que foi modificado e uma das primeiras coisas que foi modificado foi a identidade deles. Mas não foi a identidade deles por dentro, foi o superficial, foi o de fora. E esses nomes modificados, por exemplo, Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eram nomes que glorificavam os deuses da Babilônia. Não sabemos o que aconteceu com os parentes deles, com os pais, se tinha irmãos, mas uma coisa nós sabemos: o que aconteceu não deixou de ser motivo
para que eles, no caso, não estivessem fixos no Senhor. Ao contrário, eles permaneceram inabaláveis com a fé deles em Deus. Não eram homens comuns, no sentido de homens que levavam as suas vidas empurrando com a barriga. Lembra da procrastinação, um estudo anterior? Então, eles não eram homens assim, eles eram homens dedicados. Dedicado ao estudo, dedicado naquilo que eles tinham, nas habilidades que eles tinham, e eles fizeram a diferença, porque Deus abençoa aquele que se dedica a Ele. Quando Daniel e seus amigos, eles chegaram diante do rei, eles haviam feito um propósito que eles não iriam se contaminar com as iguarias do rei. Eles não iriam participar dos banquetes, dos vinhos, das guloseimas do rei. Eles queriam se manter separados. Eles queriam se manter consagrados para Deus. E Deus os abençoou grandemente. Vamos ver, Daniel capítulo 1, 19 e 20, diz assim: E o rei falou com eles, entre todos eles não foram achados outros tais, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. É impressionante, porque Deus faz diferença daquele que quer se consagrar a Ele, daquele que quer se separar a Ele, daquele que quer servir a Ele com coração puro, com coração verdadeiro, com coração inteiro. Sabe por que eu falo isso? Porque hoje nós vemos as pessoas negociando, mas não é negociando com Deus não, porque Deus não faz negócio. Ao contrário, ou você serve a Deus com o coração inteiro e você tem a atenção de Deus voltado para si, ou você fica assim, oscilando, como eu disse no começo do nosso estudo. Mas certa vez, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. Mas ele não se lembrava mais no dia seguinte que sonho que ele teve e trouxe uma grande perturbação para ele. Ele queria saber o que sonho e qual era o significado. E ele chama os magos, ele chama os astrólogos, ele chama os sábios, ele chama aqueles que para ele tinha condições de revelar aquilo que nem ele sabia mais o que era, somente a perturbação do seu coração. O que aconteceu? Para os homens era impossível o que ele estava pedindo, mas não para Deus, porque Deus é Deus do impossível. Deus é Deus que conhece o oculto, Deus é Deus que conhece o escondido. Daniel 2:11, olha só. Isso foram os magos falando para ele, os sábios, porque o assunto que o rei requer é difícil e ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão, olha que interessante, os deuses, cuja morada não é com a carne. Realmente, para eles que não tinham um coração inteiro, um coração dedicado diante de Deus, para eles era impossível. Mas para aquele que serve a Deus, Deus é aquele que revela o oculto e revela o escondido. Sabe o que o rei fez? O rei Nabucodonosor ficou irado. Ele mandou matar os sábios, todos os sábios, incluindo Daniel e os amigos dele. Mas quando Daniel soube disso, sabe o que ele fez? Ele chamou os amigos dele. E ele chamou os amigos dele e fez um pedido. Olha que interessante. Vamos clamar por misericórdia a Deus. Daniel 2:17 e 18. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Olha que impressionante. Você pode parar um pouquinho para pensar, diante de uma dificuldade, qual tem sido a sua atitude? Diante de algo que você vê que é impossível ser realizado com o ser humano, para o ser humano, qual tem sido? Vou trazer para mim também. Qual tem sido a nossa atitude? Mas nós vemos que Daniel, ele chama os amigos e eles foram clamar por misericórdia a Deus. Eles não foram colocar Deus na parede, eles não foram pressionar Deus, eles não foram reclamar para Deus, Deus, espera aí, eu não pedi para estar aqui,
Eu não pedi para estar entre os sábios, eu podia ter ficado lá entre os mais pobres, lá em Jerusalém. Eu não pedi nada disso, mas não foi isso que eles fizeram. Eles foram pedir misericórdia a Deus. E como Deus se agrada, porque Deus é Deus de misericórdia. Daniel 2, 27 e 28. Eram homens que tinham comunhão e intimidade com Deus, homens de oração. E Deus respondeu Daniel na presença do rei assim: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. E aí ele revela o que realmente Deus tinha mostrado para o rei, mas e revelado. Lembra que oculto, Deus revela? Deus é Deus que revela até sonhos. Deus é Deus que revela até oração, quando este é o propósito dele para a edificação, para a glorificação do nome dele. Aí você vê assim, estes homens foram homens que diante da circunstância difícil, eles foram buscar a presença de Deus. E Deus honra quem tem fé nele. Daniel 2, 48 e 49. Então o rei engrandeceu a Daniel, ele deu muitas e grandes dádivas e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia, e pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas Daniel permaneceu na porta do rei. Dá para você entender que Deus honra aqueles que se dedicam a Ele, aqueles que honram a Ele, aqueles que confiam nele? Uma coisa é importante você perceber: Daniel, ele tinha acesso ao rei, mas Daniel, ele não ficou com a bênção só para ele. Daniel foi engrandecido, mas ele fala também dos amigos dele. E Deus abençoou através de Daniel também os amigos dele. Só que quem tinha a proximidade com o rei era Daniel. Mais tarde, o que aconteceu? Sadraque, Mesaque e Abidnego, vê que agora eu estou falando no nome deles lá, né, modificado para Babilônia, né, pelos babilônicos. Eles foram desafiados. O desafio era o seguinte: o rei Nabucodonosor ergueu uma grande estátua e todos tinham que se prostrar diante daquela estátua. Todos tinham que adorar a estátua que Nabucodonosor criara. Quem não fizesse isso sofreria um grande castigo. Imagina a situação. Daniel, ele não estava lá, mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles tinham que se sujeitar a isto se quisessem viver. Você acha que eles fizeram isso? Vamos ver. Daniel 3 e 6. E qualquer que não se prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Olha para ver como o negócio era sério. Que prova estes amigos de Daniel estavam vivendo. Que prova de fé. E agora? Era a vida deles? A vida deles correndo risco? Mas eles não cederam. Eles não se prostraram diante de imagem. Eles não cederam ao desejo, à vontade do rei Nabucodonosor. Eles mantiveram a fé deles firme em Deus, firme como a rocha. E firme na rocha. Olha que tremendo. Sabe por quê? Porque a fé deles estava simplesmente alicerçada no Todo-Poderoso. O rei, ele ficou sabendo. Diante dos músicos tocando, nada os amigos de Daniel fizeram. E foram logo contar para o rei. O rei ficou sabendo. E o rei ficou irado. Eita, rei com temperamento difícil. Daniel 3 e 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse a quem? Disse aos amigos de Daniel, né? É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Ele pegou aquilo até como se fosse pessoal. E os amigos de Daniel falaram: não, olha rei, não é, mas nós não abaixamos a cabeça diante daquilo que não é Deus. Do nosso Deus, do Deus Todo-Poderoso. Aí falou assim: não, peraí, eu vou dar uma segunda chance para vocês.
olha, eu vou pedir para os músicos tocarem e vocês vão se prostrar e vão adorar o meu Deus. Eles não. Eles falaram assim, nós estamos firmes na nossa convicção. Nossa fé está no Deus Todo-Poderoso. Daniel 3:15. Se não adorardes a imagem, né? A estátua lá, sereis lançado na mesma hora, dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha a pergunta do rei Nabucodonosor. Diante da provação, eles não ficaram em dúvida. Diante da provação, eles não oscilaram na fé. Era prova, era luta, era ou viver ou morrer, e eles se mantiveram firmes. A resposta deles para o rei Nabucodonosor foi uma resposta de alguém que confia realmente, que estava firme, que estava inabalável na fé. De alguém que dependia de Deus. É lindo a resposta desses jovens. Daniel 3:17-18. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, olha que impressionante, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Lembra daquele hino? Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Eu vejo os meninos, esses jovens, com essa decisão. Se Deus quiser me livrar, ele vai livrar. Ele é Deus, ele tem todo o poder. Agora, se ele não quiser fazer do jeito que nós pensamos, ele vai continuar sendo Deus e o nome dele vai ser glorificado. E nós não vamos adorar a outros deuses. Nós vamos nos manter firmes, porque a recompensa que Deus tem preparado para nós é maior do que esse tempo presente. Isto é fé, fé inabalável. O rei ficou mais irado ainda. O rei mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. Mandou os homens mais fortes amarrarem Sadraque, Mesaque e Abednego e jogá-los na fornalha. Estava tão quente, mas tão quente, que aqueles homens, a Bíblia fala que levaram eles, morreram. Morreram queimados. Daniel 3:21-23 diz assim: então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas. Olha, gente, o traje que eles entraram na fornalha, vestido com as suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Caíram amarrados. Do jeito que eles foram jogados, eles caíram. Eles não caíram de pé. Mas o Todo-Poderoso fez a diferença na vida deles. E sabe, o rei Nabucodonosor ficou de fora olhando o que queria acontecer com aqueles 3 jovens que tinham uma fé inabalável num Deus Todo-Poderoso. E ele viu. E o que ele viu deixou ele espantado. Sabe por quê? Porque ele viu que a fé daqueles jovens fez toda a diferença naquela situação. Eles não estavam só. Na fornalha estava alguém muito especial. Daniel 3:24-25. Olha só. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos. Olha a diferença, olha o poder de Deus. E eles ainda falam assim, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Oh, aleluias! Sabe que Deus está mostrando para você? Que você pode até estar entrando na fornalha, você pode até estar vivendo uma situação que para você é insuportável, mas o Todo-Poderoso, Ele não te deixa só. E assim como os amigos de Daniel, o Todo-Poderoso, Ele está contigo. O próprio Jesus e o Espírito Santo que está dentro de nós, ele não nos deixa, se nós não o deixarmos. Sabe o que o rei fez? O rei chamou eles para fora. O rei falou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos
servo do Deus Altíssimo, saiam! E eles saíram da fornalha. Quando eles saíram da fornalha, foi muito interessante quando você lê a palavra e você enxerga a cena. Tanto o rei, como os príncipes, como os conselheiros, eles ficaram olhando para aqueles 3 jovens. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que nada aconteceu nem com eles e nem com os pertences dele. Vamos ver Daniel 3:27? E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores, os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro, hein, de fogo tinha passado sobre eles. Isto é tremendo, como a fé do homem em Deus faz Deus agir. O rei, ele exaltou, o rei, ele reconheceu que Deus é Deus, que Deus é todo-poderoso, mas também o rei reconheceu algo mais. Ele reconheceu que a fé daqueles homens em Deus fez acontecer aquele milagre que ele estava vivenciando. Deus é tremendo. Daniel 3:28 e 29, falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo, livrou seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão seu Deus. Porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. O nome do Senhor foi glorificado, o nome do Senhor foi exaltado. Agora eu te pergunto, será que você está se dobrando a outros deuses, ou está se dobrando aos seus desejos carnais, está cedendo aos seus desejos carnais, ao invés do nome de Deus ser glorificado? É ao contrário. Muitas vezes a gente acaba falhando, muitas vezes a gente acaba cedendo a quem? Cedendo aos nossos desejos, e aí, ao invés de nós ficarmos felizes, o nosso coração fica pesaroso, o nosso coração fica entristecido. Por quê? Porque não adoramos a Deus como deveríamos ter adorado, adorando a Deus com a nossa vida. E olha, não há outro Deus, como disse o rei Nabucodonosor, que possa livrar como o nosso Deus. Não adianta, pode vir tempestade, pode vir pressão por todos os lados, pode vir qualquer situação, que o servo de Deus, quando ele se mantém inabalável na sua fé, firme com a sua fé em Deus, Deus faz a diferença. Aqueles homens, eles foram abençoados por Deus. Sabe através de quem? Através do rei Nabucodonosor. Daniel 13:30, que diz assim: então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Fica imaginando esses 3 jovens, se eles simplesmente tivessem lá cedido à pressão do rei, se eles simplesmente tivessem adorado, se eles tivessem se prostrado diante daquela imagem enorme que o rei Nabucodonosor levantou, eles não fariam a diferença, mas eles tinham decidido no seu coração que, independente de não estarem mais em contato com seus parentes, com seus pais, eles serviram a Deus com o coração íntegro, com o coração sincero. Nós precisamos ter a nossa fé firme em Deus, porque Deus é a nossa rocha e nele nós devemos estar firmados. Salmo 18, verso 2, vamos concluir. O Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Será que Deus, ele está ocupando esse espaço na tua vida? Será que você pode voltar o teu olhar para Deus e confiar que, independente da circunstância, você tem um Deus que te cuida, você tem um Deus que te guarda, você tem um Deus que te ajuda, você tem um Deus que te sara? É esse o nosso Deus. Como será que a tua fé está sendo colocada diante das pessoas, diante das dificuldades e até mesmo, por que não dizer, diante de Deus? 1 João 5:4, olha que diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo,
E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé em Deus. Precisamos fazer como esses jovens, precisamos estar com a nossa fé alicerçados em Deus e não negociar a nossa fé, não negociar a nossa condição de filhos de Deus, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé para aqueles que são nascidos de Deus. Lembra que eu falei, comecei falando sobre Daniel, depois eu foquei nesses 3 jovens, porque nós temos um estudo sobre Daniel. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo que é sobre Daniel, a prova de fé que Daniel passou, que não foi diferente, foram provas e mais provas, mas é o estudo que fala Daniel, um homem de excelência. Que o Senhor Jesus te abençoe, que você aprenda, que você fortaleça a tua fé no Altíssimo, no Deus Todo-Poderoso, porque a vitória, a recompensa, a galardão, olha, há muita coisa que o Senhor está querendo nos ensinar. Que o Senhor Jesus possa estar contigo, te fortalecendo em todas as coisas. Deus te abençoe, fique com Deus.